Seja bem-vindo. Neste vídeo, vamos explorar uma abordagem transformadora, capaz de abrir novas perspectivas e mudar a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Já pensou em compreender cada situação e desafio como parte de algo maior, onde tudo está interconectado? É exatamente isso que vamos discutir aqui. Hoje, apresentarei o pensamento sistêmico, uma maneira integrada de enxergar a vida e solucionar problemas complexos. E antes de começarmos, eu peço, se essa introdução tocar seu coração e despertar algo em você, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar todos os nossos conteúdos. E, para fortalecer ainda mais o tema de hoje, comente abaixo. Eu manifesto clareza e sabedoria para resolver os desafios da minha vida. Agora, vamos mergulhar fundo nos conceitos que podem realmente transformar sua perspectiva sobre o mundo e sobre a sua própria jornada. Compreendendo o pensamento sistêmico é, antes de tudo, uma maneira de observar o mundo e tudo o que nos cerca sob uma ótica mais ampla e profunda. Enquanto muitas vezes lidamos com problemas de maneira direta e isolada, o pensamento sistêmico nos convida a observar o contexto, as causas e as consequências em um nível mais completo. Essa abordagem não foca apenas nos elementos em si, mas nas conexões, nas relações e nos padrões que existem entre eles. Ao observarmos o mundo de maneira fragmentada, estamos propensos a interpretações limitadas e muitas vezes ineficazes. O pensamento linear tende a isolar cada problema como se ele existisse de forma independente, e isso gera uma compreensão parcial e muitas vezes ilusória. No entanto, o pensamento sistêmico propõe uma visão holística, onde é possível observar o todo ao invés das partes separadas. O conceito de sistemas é antigo, mas a compreensão de sua complexidade foi refinada ao longo do tempo. Quando falamos em pensar de forma sistêmica, estamos falando em perceber que cada elemento é parte de algo maior e que o impacto de uma ação sempre será refletido no conjunto. O pensamento sistêmico nos lembra que a ação em um ponto específico pode gerar uma reação em cadeia em várias outras partes do sistema, como as engrenagens de uma máquina complexa. Um exemplo comum pode ser encontrado na natureza, onde cada ser vivo desempenha um papel específico e interconectado no ecossistema. Da mesma forma, as questões da nossa vida pessoal ou profissional, embora pareçam isoladas, na verdade estão conectadas a um contexto maior. Problemas no trabalho, na saúde ou nos relacionamentos frequentemente têm raízes interligadas e são influenciados por diversos fatores que, à primeira vista, poderiam passar despercebidos. Além disso, quando aplicamos o pensamento sistêmico, conseguimos ter mais clareza sobre os desafios que enfrentamos e suas verdadeiras origens. A partir disso, nossa capacidade de resolver problemas se amplia, pois percebemos que a solução muitas vezes não está no problema isolado, mas sim no contexto mais amplo que o envolve. Esse olhar sistêmico, portanto, amplia nossas possibilidades e nos permite encontrar respostas mais sustentáveis e duradouras. No mundo atual, repleto de complexidades e de interconexões, o pensamento sistêmico é quase uma necessidade. Afinal, nossa vida é composta por sistemas dentro de sistemas, como uma grande rede que se estende infinitamente, onde cada decisão e cada acontecimento possuem impactos amplos, mesmo que não percebamos imediatamente. Aplicar o pensamento sistêmico, então, é como ajustar uma lente que nos permite enxergar melhor todas essas conexões invisíveis, percebendo que cada elemento possui um papel e uma razão de ser e, quando mudamos nossa visão, passamos a agir com mais sabedoria, pois sabemos que nossas ações impactam o sistema como um todo, afetando tanto a nós mesmos quanto a todos à nossa volta. Para encerrar esta parte, vale ressaltar que o pensamento sistêmico não busca substituir o pensamento linear, mas sim complementá-lo, ampliando nossa capacidade de análise e nossa percepção sobre as diversas situações que enfrentamos. É uma abordagem para aqueles que buscam soluções mais profundas e duradouras, compreendendo que a complexidade exige sabedoria. E na próxima sessão,
vamos explorar os obstáculos enfrentados pela mentalidade linear e como ela pode limitar nossa compreensão e resolver problemas. Fique conosco, porque essa análise será fundamental para entender a importância de adotar uma visão mais integrada e, claro, mais eficaz. Desafios do pensamento convencional. As limitações do pensamento linear são algo que todos nós já experimentamos. Mesmo que muitas vezes não percebamos, essa abordagem simplista tenta resolver problemas com uma visão restrita e pontual, o que pode gerar consequências inesperadas e, por vezes, até mesmo piorar a situação. Ao longo da história, há inúmeros exemplos de tentativas de solução que acabaram criando mais dificuldades do que soluções. Um exemplo notável desse tipo de abordagem é o que ocorre frequentemente em políticas públicas, onde as soluções rápidas e simplistas acabam, a longo prazo, agravando os problemas que pretendiam resolver. Quando uma decisão é tomada sem considerar o contexto e as interações, ela pode, inadvertidamente, desencadear problemas em outras áreas. Em vez de resolver a situação, a abordagem linear apenas cria novos desafios. Podemos ver essa dinâmica em temas como o meio ambiente, a economia, ou até mesmo nas relações pessoais. O pensamento linear, por sua natureza, ignora o que é invisível aos olhos. As conexões, os vínculos e os padrões que sustentam cada situação. Com isso, as soluções que nascem dessa visão limitada frequentemente têm eficácia curta, pois se dirigem apenas ao sintoma do problema e não à sua causa raiz. Outro aspecto a ser destacado é o impacto emocional que a mentalidade linear pode trazer para nossas vidas. Ao lidar com problemas de maneira direta e sem uma visão mais ampla, muitas vezes ficamos frustrados e desanimados quando a solução esperada não vem ou quando ela se dissolve em pouco tempo. Essa falta de profundidade no entendimento pode nos fazer sentir presos em um ciclo repetitivo, onde, ao invés de progredirmos, estamos sempre no mesmo lugar. A mentalidade linear também pode nos impedir de enxergar o valor das relações e das interações. Imagine alguém que sempre reage impulsivamente diante das dificuldades, sem refletir sobre as possíveis consequências de suas ações. Esse tipo de pensamento nos limita e não nos permite evoluir em situações que exigem mais do que uma resposta imediata. O pensamento convencional, baseado na lógica linear, é como olhar o mundo com um par de óculos que só nos permite ver o que está diretamente à nossa frente, enquanto ignoramos tudo o que se encontra ao redor. Mas a vida e o mundo são bem mais complexos e intrincados, e esse tipo de visão restrita deixa muitas questões sem resposta. Para avançarmos, precisamos começar a quebrar essas barreiras que o pensamento convencional impõe. Precisamos ir além das respostas fáceis e das soluções simplistas. Esse é o chamado que o pensamento sistêmico nos faz. Enxergar o todo, considerar os padrões e as interconexões que formam cada aspecto da vida. Na próxima parte, vamos mergulhar nos benefícios que a perspectiva holística traz para nossa maneira de pensar e de agir. Continuando conosco, você verá como essa visão pode gerar impactos positivos e duradouros em sua vida, transformando não só a sua perspectiva, mas também os resultados que você é capaz de alcançar. Vantagens de uma perspectiva holística. Ao adotar uma visão holística, nossa maneira de interpretar o mundo e de interagir com ele se transforma. A perspectiva holística nos convida a enxergar não apenas o problema em si, mas todos os elementos ao redor que o influenciam e o compõem. Isso nos abre a possibilidade de encontrar soluções mais eficazes e sustentáveis. Porque enxergamos a situação como um todo. Quando consideramos o sistema em que estamos inseridos, nossas decisões tornam-se mais conscientes e as soluções que aplicamos são mais duradouras. Um exemplo claro disso é quando abordamos temas de saúde, em vez de tratarmos apenas os sintomas de uma doença, como dor ou febre. O pensamento holístico nos incentiva a investigar as raízes do problema, como o estilo de vida, a alimentação, o ambiente e até mesmo o estado emocional influenciam nossa saúde. Esse tipo de abordagem não só melhora o bem-estar, como reduz a chance de recorrência dos problemas, pois ataca as causas em vez de apenas aliviá-las temporariamente. Assim,
A visão holística nos faz perceber que nada está desconectado. Uma decisão ou ação específica em uma área de nossa vida pode ter repercussões em outras áreas. Por exemplo, ao buscarmos uma carreira que nos satisfaça plenamente, podemos perceber impactos positivos em nossa saúde mental e em nossos relacionamentos, uma vez que o trabalho deixa de ser uma fonte de estresse e se torna uma fonte de realização. Outro ponto importante é a capacidade de adaptação e flexibilidade que o pensamento sistêmico nos proporciona. Quando olhamos para o todo, estamos mais preparados para lidar com mudanças e incertezas, pois entendemos melhor as complexas interações entre diferentes elementos. Dessa forma, conseguimos prever possíveis impactos e ajustar nossas ações de maneira a alcançar resultados mais equilibrados e eficazes. A perspectiva holística também nos torna mais resilientes diante das adversidades. Em vez de sermos surpreendidos ou desestabilizados por obstáculos, encaramos cada desafio como parte de um sistema maior. Isso nos permite analisar a situação com calma e tomar decisões mais informadas e ponderadas, contribuindo para nosso crescimento pessoal e profissional. Aplicando essa visão, percebemos que cada desafio traz em si uma oportunidade de aprendizado e de evolução. Enfrentamos menos frustrações, pois deixamos de esperar soluções rápidas e começamos a valorizar os processos. Através dessa prática, cultivamos a paciência e desenvolvemos uma compreensão mais realista e compassiva da vida. Em suma, o pensamento holístico transforma nossa forma de ver e lidar com o mundo. Ele amplia nossa visão, aprofunda nosso entendimento e nos permite alcançar resultados mais completos e satisfatórios. Ao adotarmos essa abordagem, passamos a atuar como verdadeiros co-criadores de nossa realidade. Com responsabilidade e consciência, na próxima parte, vamos observar alguns casos práticos e inspiradores onde o pensamento sistêmico levou a resultados surpreendentemente positivos. Fique conosco e prepare-se para descobrir como esse conhecimento pode ser aplicado em diversas áreas de nossa vida, gerando benefícios que vão muito além das soluções convencionais. Exemplos de sucesso com o pensamento sistêmico. Agora que entendemos o que é o pensamento sistêmico e suas vantagens, é importante ilustrar como ele funciona na prática. Vamos explorar exemplos reais em que essa abordagem trouxe resultados notáveis, mostrando que o pensamento holístico não é apenas uma teoria, mas sim uma ferramenta transformadora que pode ser aplicada em várias esferas da vida. Comecemos com um exemplo na área ambiental, onde o pensamento sistêmico tem um papel crucial. Há alguns anos, uma cidade estava enfrentando um sério problema de poluição de suas águas. As soluções tradicionais focavam em tratar a água contaminada, mas não investigavam a fonte do problema. Com o tempo, os gestores perceberam que a raiz do problema estava no excesso de lixo despejado por várias indústrias locais e no consumo desenfreado. Ao abordar a questão de maneira sistêmica, a cidade implementou políticas de reciclagem, incentivou o consumo consciente e começou a investir em educação ambiental. Para a população, o resultado foi uma redução significativa da poluição e uma melhoria na qualidade de vida dos moradores. Outro exemplo interessante vem do setor empresarial. Uma grande empresa de tecnologia estava enfrentando dificuldades em manter a motivação e o bem-estar de seus funcionários, o que resultava em uma alta taxa de rotatividade. A princípio, a solução parecia simples: aumentar os benefícios financeiros para atrair mais profissionais, mas essa estratégia gerou resultados limitados, já que não abordava a causa do problema. Com uma análise sistêmica, a empresa percebeu que o ambiente de trabalho e a falta de propósito eram questões mais profundas. Assim, investiram em programas de desenvolvimento pessoal, em melhorar o clima organizacional e em criar uma cultura de propósito e engajamento. Em poucos anos, a taxa de retenção aumentou e os funcionários passaram a sentir-se mais valorizados e motivados, elevando a produtividade. Esses exemplos mostram que o pensamento sistêmico nos permite enxergar além das respostas imediatas.
Ele nos ajuda a encontrar soluções que não apenas resolvem problemas de maneira temporária, mas que promovem mudanças de longo prazo, mais profundas e sustentáveis. Em todos esses casos, podemos perceber que, ao agir com uma visão holística, os impactos positivos se multiplicam, beneficiando não apenas o sistema principal, mas também todos os elementos que o compõem. A prática do pensamento sistêmico, portanto, é um convite a enxergar a vida de uma maneira mais ampla e profunda, onde cada ação e cada decisão são vistas como parte de um contexto maior. Quando nos comprometemos a olhar para as conexões e para as causas subjacentes, conseguimos criar mudanças que vão além do superficial. Na próxima parte, vamos abordar como você pode aplicar esses conceitos na sua própria vida, de forma prática e objetiva, para transformar situações cotidianas e alcançar uma sensação de equilíbrio e plenitude. Fique por aqui e descubra como aplicar o pensamento sistêmico nas suas decisões e desafios diários. Aplicando o pensamento sistêmico na vida pessoal, o pensamento sistêmico não precisa ser restrito a grandes questões globais ou ao mundo corporativo. Ele pode e deve ser aplicado também em nossa vida pessoal. Através dessa prática, podemos transformar situações cotidianas e, aos poucos, alcançar uma visão mais completa e equilibrada de nós mesmos e do mundo. Primeiramente, é importante entender que cada aspecto da nossa vida está interligado. Nossa saúde, por exemplo, não é apenas uma questão física, mas está profundamente conectada ao nosso estado emocional e mental. Quando aplicamos o pensamento sistêmico, começamos a perceber como nossos hábitos, crenças e até mesmo o ambiente ao nosso redor influenciam diretamente nosso bem-estar. Pense em um momento em que você passou por um período de estresse intenso. Se analisarmos de forma linear, o estresse pode parecer um problema isolado que deve ser tratado com técnicas de relaxamento, como meditação ou exercícios físicos. No entanto, o pensamento sistêmico nos convida a ir além e perguntar: o que está causando esse estresse? Ele é resultado de alguma situação específica no trabalho ou na vida pessoal? Como outros aspectos de minha vida estão influenciando isso? Ao investigar essas questões com uma visão sistêmica, você pode descobrir que o estresse está relacionado a algo mais profundo, como uma insatisfação com seu estilo de vida ou com suas escolhas. Com esse entendimento, você passa a buscar soluções que abordam a raiz do problema, em vez de apenas aliviar o sintoma. Outro exemplo pode ser visto nas nossas relações interpessoais. Muitas vezes, conflitos surgem porque enxergamos apenas um lado da questão, sem considerar os sentimentos, as perspectivas e as circunstâncias dos outros envolvidos. Ao adotar uma visão sistêmica, passamos a compreender que todos os envolvidos em um relacionamento estão conectados e que o bem-estar de um impacta o bem-estar do outro. Isso nos permite resolver conflitos de maneira mais harmoniosa e promover relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Aplicar o pensamento sistêmico na vida pessoal é, em essência, um processo de autoconhecimento e de conexão com o que realmente importa. Ele nos ajuda a identificar nossos valores e prioridades, a alinhar nossas ações com nossos objetivos e a agir com mais clareza e propósito. E chegamos ao final deste conteúdo sobre o pensamento sistêmico e sua poderosa capacidade de transformar nossa visão e abordagem diante dos desafios. Vimos como essa forma de pensar, que observa o todo ao invés das partes isoladas, nos abre para novas soluções e nos oferece ferramentas para lidar com a complexidade da vida. E se você sentiu que este conteúdo trouxe valor e novos insights para a sua vida, convido você a se inscrever no canal. Ao se inscrever, você estará fortalecendo seu compromisso com a sua própria evolução e nos apoiando a continuar produzindo conteúdos que inspiram e transformam. Por fim, compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que também possa se beneficiar desse conhecimento. E lembre-se de explorar nossos outros vídeos, onde continuamos a trazer novas perspectivas e ferramentas para você transformar sua vida em uma experiência mais consciente e plena. Obrigado por assistir e até a próxima jornada de conhecimento